Ô, pastor, quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente vê que, quando eu observo a vida de Pedro, uma que todos nós deveríamos cada vez mais querer nos identificar com Jesus, mas a gente vai avançando e É. nos identificando com Pedro muitas É vezes, porque é né? o mais fácil da gente alcançar, né? E aí a gente vê ali retratado na vida de Pedro que ele teve muitos medos. Na tempestade, na Exato. pesca, quando ele estava ali de frente, ele acabou negando Jesus. Mas a gente vê ele muitas vezes se aproximando de Jesus com muitas perguntas. E ali a gente vê ele enfrentando os medos dele de alguma forma através de perguntas. Então, uma das formas da gente se paralisar no medo é também um pouco do excesso de convicções daquilo que a gente já tem na nossa zona de conforto e falta de perguntas para a própria palavra nos responder? Veja, o medo é uma das armas mais usadas pelo diabo. O medo, esse espírito de medo que o diabo vem com as suas mentiras, dizer que você não vai conseguir, que você está doente, ele vem com uma série de situações. Ele vem, como sendo o pai da mentira, ele cria ambientes, situações para convencer pessoas de inverdades. E normalmente quando você não sabe da verdade, você acredita na mentira, você começa a se transformar em escravo desse sentimento que o medo vai produzindo. Uma das maneiras mais fáceis de você vencer o medo é enfrentá-lo. É você fazer as perguntas. Pedro, como você usou de exemplo, e foi excelente, porque Pedro ele tinha medo, mas ao mesmo tempo ele não tinha medo de arriscar. Porque você citou de Lucas 5, a pesca maravilhosa. Não pescamos a noite toda, não pescamos nada, jogou a rede, a gente já está lavando. Mas sobre a tua palavra, ele tinha vergonha, até ele passar vergonha. Afinal de contas, ele era dono de uma empresa de pesca. Imagina ele saindo fora do horário, todo mundo olhando, dizendo, Pedro não está muito legal, eu vou jogar a rede e pescar essa hora. Você imagina a vergonha, o medo de ele, outro barco de repente, ele vence os seus medos acreditando, ousando. A mesma coisa quando Jesus vem andando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos tiveram tanto medo que eles se puseram a gritar. Meu irmão, o homem gritando é a coisa mais feia que existe no mundo. Então você imagina o medo que tinha tomado conta do barco em que os discípulos estavam. Mas Pedro foi o único que teve a ousadia de confrontar o medo. Porque quando Jesus vinha, a Bíblia diz que achavam que era um fantasma. Aí Jesus diz, não temos, sou eu. E Pedro diz, bem, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus apenas disse, vem. E ele foi. A princípio, ele venceu a primeira barreira do medo, que é confrontá-lo, é enfrentá-lo. Mas ele cometeu um erro que muitas pessoas, eles começam bem, mas não sabem como permanecer. Ele começa a reparar nas ondas e no vento. E ele começa a afundar. Então, normalmente, o medo é assim. É pessoas que dão um primeiro passo. Não, eu vou me revestir de coragem, eu vou vencer esse medo e vou começar a fazer. Vou abrir uma empresa, vou no ministério, vou casar. Ah, não posso, vou em frente. Só que, de repente, você vai ver eventos contrários, você vai ver situações. E tudo isso é o medo tentando, mais uma vez, dizer você não deveria ter saído, você deveria ter ficado onde estava, eu não falei que você não ia dar certo. E se você não continuar crendo e dando os passos, dizendo, não, eu vou vencer isso, eu creio que Deus vai me ajudar, eu creio que isso não é verdade, você tende a naufragar. Então esse é o problema de muitas pessoas. Pessoas que dão o primeiro passo, acreditam, mas começam a reparar nas ameaças que o diabo coloca. Olha, a economia como está, olha o dólar subindo, olha o governo como está. E aí o empresário fica com medo, aí as pessoas se fecham, entram em desespero. E, infelizmente, alguns cometem atitudes que são drásticas, né? Tem pessoas que, por medo, tiram a vida. Sim. Inúmeros casos de pessoas que, com medo de serem queimadas pelo fogo, se jogam de um prédio. As pessoas dizem, mas ela se jogou porque ela queria se salvar? Não, pode ter certeza que não. Ninguém vai se jogar. Não sei quantos viram
no ataque de 11 de setembro. Acabei de pensar nele. Que um avião veio no 85º andar, explodindo. Ela viu que estava o fogo chegando. Ela falou, eu não vou morrer queimado. Vou jogar. Ela não achou que ela ia sobreviver pulando do 85º andar. Então o medo pode te levar a algumas situações bem letais.